parte caiu, vamos começando de novo. Ah, tá bom. Vamos continuar de onde a gente estava, então. Diga lá, pode conduzir. Sim, a gente estava nesse negócio de conversar, né? Que fazer com que o pessoal, que o convidado se sinta a Ah, gosto, se né? sinta confortável, né? Com o papo. O Jô tinha maestria nisso, ele fazia isso muito bem. As pessoas até falavam para ele, pô, como é gostoso vir aqui, né? Porque no começo é uma coisa muito. As pessoas até mesmo falavam, era muito. Como é que se fala? As pessoas ficavam nervosas, aflitas, ansiosas. Ai, vou sentar naquele sofá, porque o sofá parecia uma entidade, uma coisa, né, amedrontadora, tal. Aí quando senta e começa a conversar, cara, muda tudo, porque você vê que o João é um cara maleável, uma pessoa super simpática, inteligente, né, sedutora, elegante. Então, pô, o cara ele não quer mais ir embora depois, né, cara? Então, isso é uma coisa muito particular, né? De você conseguir fazer isso num programa de televisão, né? Na verdade, o podcast é um pouco isso, né? Uma pessoa falou assim, pô, você tem que levar o seu podcast para televisão. O Duderico convida. A ideia é que isso aconteça, né? Estamos em negociação para que isso aconteça, na verdade, para levar o Duderico convida para televisão. Agora, enquanto isso não acontece, a gente vai desenvolvendo ainda o produto, o projeto, até a coisa vingar, né? Até acontecer. Mas vai acontecer, sem dúvida. É que é muito como o João falava, eu comecei também na pandemia, eu tive que me virar também, né? E agora eu já estou com mais de 400 entrevistas, com muita gente daqui do Paraguai, agora no Brasil. E é Sim. uma troca, né? É uma troca de experiência. De experiências, né? Exatamente. Exatamente. Também você sempre foi muito preocupado em levar a música para o povo, mas também ensinar. E nessa busca, você foi parar em Berkeley, ensinando Sim, música brasileira, sim. no melhor, no top, né? No melhor. Conta como foi essa experiência. Na verdade, eu sou de uma família de músicos, né, Mike? A minha mãe, Mercedes Matar, pianista, ela é uma empreendedora da arte. Ela criou uma escola de música em São Paulo chamada Arte Livre, que tem até hoje, existe até hoje, são 3 unidades em São Paulo, e vai fazer 40 anos, né, que tem essa escola. E é uma coisa de empreendedorismo que a gente acaba herdando como um caminho de sucesso na nossa área, né? A minha mãe foi uma grande empreendedora, uma grande professora, uma grande pianista, ainda é, na verdade, porque ela está viva, 92 anos de idade, e muito a ensinar, né? A gente consegue absorver essa inteligência e essa experiência dela por conta até da convivência, né? Por ser minha mãe, por a gente estar junto sempre e tal, e ela ter sido a minha partner, ela foi minha pianista em processo de recitais, e quando eu tinha a minha carreira de música erudita, era com a minha mãe. Então ela vivenciou muita coisa junto comigo. E uma coisa que eu aprendi com ela é que a didática é um dom. A didática é completamente diferente de você saber tocar música ou não, de você ser um grande músico, instrumentista ou não. Tem muita gente que não é um grande músico, mas é um grande professor, né? E tem muita gente que, na verdade, é um ótimo músico e não consegue ensinar uma nota, né? Por não ter a didática, né? Então, é um combo que faz do professor uma grande entidade para aquela criança, aquele adolescente que está entrando na vida artística, querendo estudar e tal. Então, eu participo de alguns projetos que pensam isso, né? Que pensam dessa forma, né? Toco com orquestras, conheço maestros que são heróis, na verdade, nesse quesito, né? Posso citar aqui de uma cidade chamada Artur Nogueira, aqui do lado de Indaiatuba, uma cidade do interior, pequena,
que tem um projeto, que é uma corporação musical, chamada Corporação Musical 24 de Junho, que é encabeçada por um maestro chamado Ricardo Michelino. Esse cara tem um projeto chamado Projeto Retreta, que cuida de 3.000 crianças. 3.000 crianças. E eu me apaixonei pelo projeto e acabei entrando com ele, a gente virou parceiro, né, nesse projeto, a gente toca junto, na orquestra e tal. Então, essa minha veia, esse meu lado de professor, mas não é esse, não é professor, o termo não é esse, mas de querer passar a minha experiência, a minha forma de tocar, a minha vida, a minha visão de música para as crianças e adolescentes, isso aí eu sempre tive. A minha vida inteira eu tive isso. E o Truck é um pouco isso também, né? O projeto do Truck é um pouco isso, porque eu quero pegar criança e adolescente para tocar, para subir no palco e tocar, para ter essa experiência, né? Então, quando eu fui para Berklee, que eu recebi esse convite para ir para lá, foi para falar sobre a história da música brasileira. Só que quando eu cheguei lá para tocar, eu fui com uma ansiedade gigante, porque eu nunca tinha ido para fazer um negócio desse. E outra, eu ia fazer uma palestra em inglês, falando sobre música brasileira, para um monte de americano no templo da música, no mundial e tal. É uma responsabilidade muito grande, né? E ainda mais eu fui sozinho, ou seja, eu fui tocando com gigs, com grupos feitos de alunos de lá. Então eu toquei chorinho com jamaicano, venezuelano, coreano, chinês, alemão, brasileiro, colombiano, um monte de gente que estava indo estudar lá, tocando lá, com vários instrumentos diferentes, e eu dando aula, tipo uma clínica, uma masterclass sobre choro, música brasileira. Então é uma responsabilidade muito grande. E aí quando eu cheguei lá, o manager, o cara que estava cuidando da minha ida e da minha palestra, falou para mim assim, falou: Dericão, a gente teve que montar 4 bandas para tocar com você. 4, cara. Porque era muita gente que se inscreveu para tocar. Então eu dividi a minha palestra em 4 fases, em 4 etapas, para poder agregar todas as pessoas que queriam tocar. Então, em vez de eu tocar um show inteiro, uma palestra inteira com uma banda só que estava montada, eu fui fragmentando. Então, eu ia chamando gente para tocar, ia fazendo tipo uma gigona mesmo, uma gig enorme. E deu muito certo. E foi uma coisa muito legal, né? Eu não sou o pioneiro nisso, muito pelo contrário, muita gente vai lá falar sobre música brasileira, muitos brasileiros melhores do que eu, muito melhores do que eu, com mais capacidade, foram lá e fizeram. Mas a minha ida lá teve uma coisa muito interessante, que foi essa coisa de agregar um valor que até então não se tinha, que é você montar você ter praticamente uma classe toda para tocar com você. Então foi muito legal, né? Essa é uma das experiências, foi essa. A segunda experiência foi você ouvir das pessoas de outros lugares do mundo o quão é legal tocar choro, o quão a música brasileira é reverenciada no mundo inteiro. A gente não tem muita noção disso, né? A gente vê os músicos, os instrumentistas, os grandes shows tal acontecerem, mas a gente não faz ideia de como as pessoas do mundo entendem a música brasileira de uma forma muito clara, né? Muito direta, muito querida, né? Sabe que só para complementar nesse ponto, certa vez um amigo argentino ele falou para mim, coisa que eu nunca vi do brasileiro me perguntar, ele falou: Mike, você pode conseguir mais material do Egberto Gismonti? Eu falei: poxa, você conhece? Puxa, claro que conheço. Você vê como é que é? É uma coisa de louco, né? Você vê como é que é? E fala de Egberto Gismonti aqui no Brasil para você ver quantas pessoas levantam a mão falando que conhece. Muito pouco. Tem gente que conhece? Tem, lógico que tem. Claro. Mas é uma minoria. Se você fala, e o Chimbinha? Puta, todo mundo conhece, entendeu? E não tem nada a ver o Chimbinha com... Não é porque o Chimbinha é melhor ou pior, ou o Egberto Gismonti é melhor ou pior, não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, na verdade, é o quão você dá de relevância a todos. E não é isso que acontece, né? Por isso que a música instrumental não tem a relevância que tem, porque você não dá valor a ela. Como você dá valor ao pagode, como você dá valor ao axé, como você dá valor à música sertaneja. Então, todas essas músicas, todas essas manifestações artísticas, musicais, têm a sua relevância. Como a música instrumental também tem.
Só que você não tem uma rádio que toca música instrumental, você não tem um programa de televisão que fale sobre um instrumentista brasileiro, você não tem uma trilha sonora de novela que toque música instrumental. Então é uma relevância diminuta. E isso faz com que as pessoas não entendam a música instrumental, ou não saibam que ela existe. Né? E isso faz com que a gente que trabalha com isso reme contra a maré, porque puta, você fala, caralho, tô eu aqui sozinho no deserto pregando para um monte de gente que está olhando para o outro lado, não está olhando para mim. Então, como é que faz para você mudar isso, né? Você tem que levar a música instrumental para essas pessoas. Então, eu meto o truck em periferia, eu meto o truck em porta de escola, eu meto o truck em porta de asilo, de casa de repouso, eu coloco o truck em tudo que é lugar. Por quê? Porque é uma forma de eu chegar nessas pessoas. Como é que eu vou chegar nelas, cara? Como é que eu vou fazer um show na periferia de São Paulo? Como? Aonde que eu vou fazer? Ah, não, tem que montar uma estrutura. Isso vai ser quando tiver a parada cultural virada. Eu falo, não, cara, não tem que ter isso, porque se for isso, cara, vai demorar 5 anos para acontecer. Então eu vou levar a minha virada cultural. Eu vou pegar meu truck e vou meter lá no meio da favela e vou montar meu esquema e vou tocar, cara. As pessoas vão parar para escutar, porque é legal. Que as pessoas, mesmo em qualquer lugar, no Morumbi, no Jardim Europa, ou na Heliópolis, ou na periferia, o que essas pessoas querem? Qualidade, cara. Qualidade no atendimento, qualidade no serviço, qualidade na educação, na cultura, na saúde e tal. Se você der qualidade para essas pessoas, elas consomem. Então esse é o meu desafio, cara. É conseguir fazer isso acontecer com a música instrumental. Eu tô chegando lá devagarzinho. O próprio Pixinguinha ia para a França, ficava meses, né? E quando voltava para o Brasil tinha que enfrentar um montão de coisa, além do racismo e tal, e todas as complicações que era. Mas ele chegou a ter muita fama, né? Fora do Brasil primeiro. Sim. Na verdade, ele foi um dos pioneiros na divulgação do estilo do choro da música brasileira da época, né, do começo do século XX, né, de 1910, 15, com os Oito Batutas, né? Era um grupo de chorões, de instrumentistas que viajaram para um monte de lugar fora do Brasil, divulgando a música brasileira. Isso antes né, daí veio Carmen Miranda, vieram outros, né, artistas brasileiros que difundiram a música no mundo. Ok, mas no começo do século XX, cara, 1900 e pouco, quando o choro estava se formando ainda, que estava crescendo na ideia do popular, né, de você tirar a música do teatro e colocar a música na rua, difundir a música europeia com a música do escravo, do negro, escravo africano, isso é um pioneirismo digno de notas eternas em escolas, né? E ninguém estuda isso, cara, ninguém sabe que isso existe, cara. Você não tem essa coisa da música na escola, da repercussão, né? Da propagação da história da arte brasileira para os brasileiros, né? É muito difícil, você vê francês, holandês, dinamarquês, norueguês, um monte de gente vindo para cá para estudar a história da música brasileira, e o próprio brasileiro mesmo não tá nem aí. Não é que não tá nem aí, cara, fica difícil falar assim, porque parece que o povo brasileiro faz desdém, não é, né? É falta de vontade política, de você colocar isso como meta, como plano de governo, plano de Estado, não é nem plano de governo, é plano de Estado, é fazer com que mude governo, mude secretário, mude ministro da educação, mude tudo, mas o plano de Estado continua, que é você ensinar o brasileiro a gostar do Brasil, a ter orgulho do Brasil, né? E uma das coisas que faz com que o brasileiro tenha orgulho do Brasil é a sua história. Tanto história geográfica, história política, história social, história cultural. Pô, vai para Ouro Preto, cara. Vai lá visitar a história do Brasil, tá toda lá. Tá tudo lá. Pergunta quantas pessoas vão para lá. Por pouco a Vale do Rio Doce não destruiu aquilo, faltou pouco para destruir aquilo. Então você vê que é uma falta de cuidado, cara, com a memória. E isso faz com que o brasileiro não dê valor mesmo, tá? Ninguém dá, vou eu dar, né? Fica uma coisa muito desequilibrada.
você fez também você fez um projeto parecido, também você esteve apoiando um projeto em Barra Mansa, né, no Rio de Janeiro. Sim, uma escola vocacionada. Isso, muito bacana também. Né, É uma outra experiência muito interessante. Por quê? Porque esse meu amigo, querido amigo violonista, guitarrista, chamado Giliad Lima, ele é de Barra Mansa. A gente toca junto e tal. E ele me ligou falando, cara, eu virei diretor, me contrataram para ser diretor de uma escola, a primeira escola vocacionada do Rio de Janeiro. E eu, pô, que coisa que é essa? Porque nem eu sabia direito o que era. Aí ele me introduziu a ideia da escola vocacionada como um projeto de vida mesmo, cara. Que é você criar um espaço onde as crianças e adolescentes estudem música e as coisas da escola, mas com um núcleo de músicos. Então o professor de matemática toca violão, o professor de português canta, a professora de história toca flauta. Então, todos, de alguma forma, estão ligados à música. E essas crianças, elas têm o apoio e o incentivo sobre a vocação. Por isso que é uma escola vocacionada. E é muito interessante isso. E aí eu fui convidado para fazer uma palestra lá. Fui falar sobre a música, contar um pouco da história, tocar e tal. Cara, o feedback das crianças e dos adolescentes foi um negócio que me surpreendeu muito positivamente e me emocionou muito, cara. Porque são crianças. A criança é o seguinte, se ela não gosta, ela vira as costas e vai embora, cara. Ela não tem nheco-nheco. Acabou. Não serve para mim. Né? Nenhum. É direto e objetivo. As pessoas ficaram lá por mais de 2 horas, Mike, ouvindo eu falando, eu tocando e tirando foto e me abraçando. E tio, você é incrível. E eu toco flauta também. Chamei músico de lá da escola vocacionada para tocar. Tocamos junto saxofone. Assim, cara, foi uma sinergia impressionante. Agora, puxa vida, você se surpreendeu? Você não imaginou que isso fosse acontecer? Não, cara. Não, eu não imaginei. Eu achei que eu fosse lá, eu fosse falar, que as pessoas fossem entender até uma certa parte. Depois realmente fica cansativo. Que nada, velho. As pessoas ficaram entusiasmadíssimas com o que eu estava dizendo lá, com o papo que eu estava levando. Então, assim, você olha, você pensa assim, cara, eu estou muito fora do contexto, ou então realmente as coisas são possíveis. Cara. A gente aqui não está dando, né? A gente aqui não está dando ainda o valor e a visão exata sobre as coisas que são totalmente possíveis, cara. É possível, né? Então é nesse caminho que eu tô, cara, sobre as coisas das possibilidades. Derico, muita gente quando sai de um projeto exitoso, de uma banda, ou mesmo de um programa de televisão, primeira coisa, não digo que todos, né, mas a grande maioria tenta se desvencilhar, né? Não, tudo bem, passou, agora eu quero ser exitoso com outro projeto, né? Aquilo lá passou, foi tudo muito lindo, tal, e trata de separar. E você teve uma sacada muito bacana aqui, você não... Tudo aquilo, aqueles 28 anos foram necessários para jogar uma luz para que eu possa, né, continuar e para que tudo isso que eu tenho na cabeça possa funcionar. Isso é de uma boa visão e também quero que você fale do livro, né, que você... Três livros já. Não, do livro falando sobre os 28 anos. 28 anos. Os 28 anos. Sim, você tem 3 Então, esse é um outro projeto também, né? Eu estou em fase de conclusão, que é um livro que conta a história pela visão do backstage, né? Pela nossa visão, né? Do que foram esses 28 anos. Então, todos os perrengues que a gente passou, todas as experiências que a gente teve, as coisas que rolavam no camarim, né? A nossa visão do programa, como era ver o programa do palco do nosso, né? Diferente de como era ver o programa da plateia e diferente de como era ver o programa pela visão do jogo. Mesmo a visão do Willem lá no Switch, cortando as câmeras, a visão do editor, a visão do produtor, cada um tem uma visão do programa. Então o que eu quis fazer com o livro era dar a minha visão.
né, do que acontecia para nós, como músicos, dentro do sexteto do programa do Jô, aquilo tudo que passava pela nossa frente. Né? A história do Brasil, a história da política, a história do esporte, a história da música, a história da arte, do teatro, da literatura, né? Do cinema. Era uma pluralidade muito grande que acontecia no programa do Jô, durante 28 anos. Então o livro ele toca um pouco nesse assunto. E algumas curiosidades, né? Coisas estapafúrdias até, né? De situações de entrevistas, coisas, né, de Zeca Pagodinho, chumbado, entrando, Tim Maia, doidão tal. Então essas coisas a gente via, porque o Jô não via isso, ele recebia a hora que ele estava lá no estúdio. Mas até o cara sentar no sofá para conversar com ele, eram 2, 3 horas de antecedência com as coisas mais absurdas, né? Os almoços, o que acontecia no almoço, o que acontecia no ensaio, né? Como cada um entendia cada coisa, como cada um chegava. Então essas coisas todas têm como tópicos dentro do livro. Só que é muito complicado de fazer isso, porque demanda entrevistas, memórias, lembranças. Então você vai atrás de um, de outro, para tentar lembrar uma história que aconteceu assim, assado e tal. Então é tipo um mosaico, assim, sabe? Você vai juntando cacos, né? Até chegar no produto final. Então demora, na verdade. Mas e agora que voltou a show, então complicou mais ainda, né? Mas eu vou chegar, eu vou conseguir realizar. Eu sei que você tem guardado muito material, quase tudo onde você, todos esses anos, né? Isso também Sim, facilita, sim. só que tem que ir lá buscar, né? Não é É, fácil. eu tenho a minha própria biblioteca, na verdade. Aí justo se uniu com a gente o Chiquinho, também mandou um abraço, eu vou estar contactando também, quero trazer. O Tomate já esteve aqui também. Ah, que E legal. uma coisa bacana também é que ver o programa do Jô aqui sentado, como a gente viu durante todo esse tempo, já era uma experiência. Só ver já era uma experiência Sim, fantástica. sim, Né? sim. Agora, viver tudo isso ali com você é uma coisa incrível, uma universidade, né? Então, bom, só dando o Chiquinho é uma das pessoas, Chico Oliveira, trompete, ele é um dos músicos do programa do jogo com quem eu ainda tenho muito contato. Na verdade, vamos tocar junto agora, dia 7 lá em São José dos Campos, dia 7 de maio. E com ele eu tenho muito contato, e já tinha antes, é um cara com quem eu convivi durante muito tempo. Então, criou-se uma amizade muito, muito grande mesmo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Chiquinho e um respeito muito grande por ele, porque ele é um grande profissional, um grande músico, e a gente fez uma parceria muito legal. Tanto na parte musical, que a gente fazia os metais, né? Eu de sax, ele de trompete, ou eu de flauta, ele de flugelhorn, era muito legal. A gente tinha uma linguagem muito interessante, de se olhar, de já sacar e tal. E de amizade mesmo, de parceria, de perrengue mesmo, ó, faz isso aqui, segura a onda pra mim aí e tal, porque acontecia muito isso, na verdade, né? Só dando umas curiosidades do programa, a gente fazia o programa de segunda, terça e quarta, né? E viajava de quinta a domingo. E eu viajava muito, cara, muito. O Chico também viajou bastante. Eu viajava direto, cara. E virava e mexia, eu não voltava domingo, eu voltava segunda. E aí eu tinha que estar lá no programa, cara, na segunda. Só que não dava, pô. Tinha voo saindo de Manaus de madrugada, chegando aqui em Cumbica, lá em Guarulhos, 10 horas da manhã, e eu tinha que estar às 11 na Globo. E não era impossível, cara. Aí o Chicão, bicho, ele quebrava uns galhos pra mim que era demais, porque ele chegava e falava assim, olha, o Derico contava a maior história pra todo mundo, né? O Derico tá chegando, ele falou que tá com problema, tá com pedra no rim, falava qualquer coisa, cara. E aí eu ligava, ele me ligava e falava assim, ó, consegui segurar tua peteca aqui, agora liga você e avisa e tal, fala, né, agora o caminho está preparado. Aí, puta, eu chegava, falava, explicava o que estava acontecendo, o cara, não, tudo bem e tal. Então era assim, era uma parceria e vice-versa, coisas porque ele mora em São José dos Campos, né? Então também me ligava e falava, Foca, a gente se chamava de Foca, né? Ô, Foca, bicho, segura a peteca pra mim. Eu ensaiava por ele ensaiava por mim.
Então, assim, parceiro mesmo, parceiro mesmo. Então, muito legal que ele tá aí no papo, ou já esteve e tal. Tomate, cara. Tomate, conversei com ele agora semana passada, ficamos quase 2 horas no streaming, no WhatsApp, conversando, cara, ao vivo, assim, ele indo viajar de uma cidade para outra, tá morando nos Estados Unidos, e contando as coisas da vida dele, assim, como se a gente tivesse se visto a semana passada, cara. E faz 5 anos que eu não vejo ele. Então, assim, são pessoas muito queridas, pessoas muito parceiras mesmo, que realmente fizeram uma história comigo, assim, né? A gente fez junto, né? Então, só para pontuar aí, colorir um pouco mais o quadro. Mas aí você estava perguntando, falando sobre uma coisa que, puta, eu me perdi. Não, era ver o Jô Soares daqui, já é uma experiência. Isso. Era uma experiência fantástica, né? Você aprendia estar muito. lá, né? Agora, a gente aqui não via todos os dias, né? Nem tinha como. Às vezes, aqui mesmo, a sinal de repente pegava, de repente não pegava, sim, né? Às vezes você tinha coisa que fazer e tal. Mas você não, vocês estavam, vocês tinham todo dia. O trabalho de vocês. Os 28 anos vocês estavam ali, você teve ali, né? Viu a história do Brasil e muita gente do mundo inteiro passar à frente de vocês. Como você trata de levar tudo isso hoje em dia? Você incorpora no tudo que você faz? Então, ou você fala assim, tem muita gente que não gosta do passado, né? Eu já entrevistei muito músico que fala, sim, mas eu fiz já, mas já passou, já. E não, mas é legal também incorporar. Eu não tenho isso, não. Eu acho que o que eu fiz faz parte do que eu faço e vai fazer parte do que eu vou fazer, né? Eu tenho uma gratidão muito grande por todas as pessoas com as quais eu trabalhei, porque todas, absolutamente todas as pessoas deixaram alguma coisa de positivo no meu caminho, né? Então eu agradeço mesmo. Eu acho que não teve em nenhum momento da minha vida profissional e pessoal eu tenho alguma coisa desabonadora para falar sobre alguém, né? Primeiro porque isso não traz bons fluidos, e segundo que te fecha portas, na verdade. Porque a pessoa, se ela realmente não for do seu meio, ou se ela realmente não tiver uma sinergia com você, você não vai, de forma nenhuma, ter algum tipo de relacionamento com essa pessoa, né? E não precisa ser maldoso ou ser negativo com uma pessoa dessa, por conta disso. É só você seguir o seu caminho e deixar ela seguir o dela. Tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? Principalmente na nossa área. Em algum momento eu vou encontrar com essa pessoa de novo num festival, ou num show, ou em algum momento, tal, sabe? Não precisa, na verdade não precisa. Então todas essas pessoas para mim foram positivas, todas. Eu guardo isso positivamente para mim, tenho essa gratidão, mas tem algumas pessoas que são superiores a isso, que elas realmente fizeram o seu caminho ser pavimentado, né? Tem pessoas que agregaram valor a esse caminho, mas a que pavimentou, eu tenho algumas que foram muito, muito significativas para mim. Então vamos lá, pensando no passado, no passadão mesmo, um negócio bem... o meu professor de flauta, por exemplo, Antônio Carlos Carrasqueira, João Dias Carrasqueira, que era o pai do Toninho Carrasqueira, são pessoas, a família Carrasqueira, a Maria José Carrasqueira, são pessoas de alto grau, assim, são pessoas que eu guardo na minha memória afetiva, no meu coração, como pessoas de altíssimo nível. Me fizeram muito bem, né? Meu outro professor, que depois me ensinou um monte de outras coisas, que Jano Alsagar, foi um flautista brilhante. Héctor Costita, um grande saxofonista, também meu professor. Talvez ele não se lembre tanto quanto eu me lembro, ele não se lembre de mim tanto quanto eu lembro dele, mas guardo ele na memória. A primeira pessoa que me ensinou saxofone, Flávio Smith, um cara brilhante, querido, paciente, me fez gostar de saxofone, né? Então essas pessoas são muito queridas para mim, são pessoas com quem eu tenho uma gratidão muito grande, né? Aí mais para frente, pessoas que não tem nada a ver com a música, meus professores de escola, quem me fez gostar de estudar, quem me fez gostar de matemática, quem me fez gostar de português, quem me fez gostar de história,
São pessoas queridas, que eu guardo, até hoje eu encontro, tem esses meus encontros que eu faço anuais com meus amigos de escola, com meus professores, diretores, são pessoas queridas, que eu guardo. Isso determina o caráter um pouco, assim, até, sabe? São coisas que a gente não pode negar, não só como experiência, mas como relacionamento humano mesmo. Não tem como você negar um negócio desse, né? Fica até ruim para você mesmo, né? Você tem que exercitar a negação, você tem que ficar exercitando o bloqueio, quando você pode deixar isso fluir naturalmente, cara. É uma coisa muito menos estressante, né? Muito mais prazerosa, né? Então, assim, além do que, eu sou acumulador, né? Eu sou colecionador, eu coleciono coisas. Então, mesmo você falou, pô, você guarda sempre as suas matérias, as suas coisas, os seus produtos, os seus trabalhos e tal. Eu guardo tudo, cara. Tudo. Eu sou um tranqueiraço, assim, de coisas, né? Só que isso me faz bem, cara, porque às vezes eu olho, lembro, falo, puta, que coisa legal, que bacana isso aqui, me remete a uma história tal, não sei o que, não sei o que. Eu não tenho coragem de jogar fora. Não tenho coragem, me falta forças para jogar fora. Ah, pô, o desapego tal. Teria que exercitar, talvez, o desapego um pouco mais, mas nesse momento não quero. Então eu guardo muito, 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 muito. Eu não tenho problema nenhum em exercitar esse lado meu do passado, sabe? De lembrar do passado, de usar o passado. Eu acho isso importantíssimo. É um patrimônio, na verdade, né? Eu fiquei sabendo que você coleciona rolha de vinho, você marca a data, Carrinhos, carrinho. Derico, com o AAA, né, o assessor para assuntos aleatórios, você tinha um protagonismo, né, muito interessante, e sei também que você teve que lidiar, mesmo também, eu acho que pela juventude, né, você entrou muito novo no programa, teve que lidiar um pouco 22 anos, 23 anos. 22 anos, e teve que lidiar um pouco com esses demônios do ego, né, eu sou o cara, e depois você viu, não, aqui vamos trabalhar em conjunto. Você tinha uma característica que você nunca dizia não sei, né, ou você deixava. Você inventava qualquer coisa, isso também gerou uma confiança no Jô, né, que ele podia tirar a peteca para você e você matava no peito. Na verdade, eu me tornei uma figura dentro do programa que era o assessor de assuntos aleatórios, né? Então, na verdade, isso era uma característica minha, ainda. Então, o assessor de assuntos aleatórios não era um personagem do programa, era eu, na verdade. E isso deu para o Jô uma liberdade de ele poder me usar para o que ele quisesse. Porque era uma troca de uma confiança de que ele podia falar o que ele quisesse para mim, eu não ia dizer não, e ele não ia me colocar em situação constrangedora, então eu aceitava tudo. Então era uma toma lá da cá, sabe? E era muito legal, porque a dinâmica era muito bacana, as pessoas ficavam esperando isso acontecer. O que será que o Derico vai fazer agora? O que será que o Jô vai pedir e tal, não sei o que, entendeu? Então, as pessoas começaram a me ver na rua como um comediante, até, porque era muita bobagem, né? Eu respondia a qualquer coisa, comia qualquer coisa, as pessoas iam lá, me depilavam, eu lutava boxe, eu era pau para qualquer obra. E isso me deixou com uma certa intimidade, uma simpatia com o público, porque os caras, 1h da manhã, sentava na cama, deitava na cama, sentava no sofá, ligava a televisão e via aquilo, cara, falava assim, bicho, que esse cara é muito louco, esse cara. E na verdade, para mim, não era esforço nenhum, porque eu estava lá fazendo aquilo que eu já estava me pedindo para fazer, que ele não faria. Então, o cara chega lá, vou acabar com a fome no mundo, aí leva uma farofa de minhoca. O Jô falava, não, tô de dieta e tal. E, Derico, vem aqui. Eu ia lá e comia a farofa de minhoca. O cara ficava no sofá, na casa dele, falando assim, não, ele não vai comer. Pelo amor de Deus, isso não é verdade. Ele não pode fazer. Aí eu ia lá, pegava a colher e, metia pra dentro. O cara falava, nossa, esse cara é muito louco, tal, não sei o quê. E aí no dia seguinte o cara me vê no supermercado, ele fala, bicho, você é o cara e tal. Então isso foi criando uma sensação no público de que eu era uma pessoa muito
íntima, muito querida, muito louco e tal, não sei o quê. E isso é legal, né? Na verdade, é uma coisa bacana, porque você vai trazendo esse público para perto de você, facilitando a vida para que você consiga chegar com a sua linguagem nele, né? Então facilitou muito para mim o fato de ser assessor de assuntos aleatórios para conseguir fazer esse público ouvir a minha música, por exemplo, né? Facilitou muito a minha vida como sendo assessor de assuntos aleatórios para quando eu saísse do ar as pessoas não se esquecessem de mim. Você entendeu? Então, na verdade, essa coisa da maturidade que você citou agora na sua pergunta vem muito disso, de eu entender depois de uma certa idade, né, o quanto isso era importante para mim. E eu quase que joguei tudo isso no lixo, né? Por uma imaturidade, por ser um cara arrogante achando que eu era o rei da cocada e não era. Nunca fui, na verdade. Era imprescindível, né? E ninguém é imprescindível até ninguém é imprescindível. Exatamente, até você ser. Até você. E você nunca vai ser, né? Você sempre vai ter um degrau a mais para subir, né? Então isso é uma coisa muito, muito interessante que eu tive como aula, como experiência que o João me deu, né? Num papo que ele levou comigo. Então, e hoje eu trago comigo isso pro resto da vida. Falo isso para as pessoas. Tento exercitar isso nas formas onde eu estou, com os shows, em situações de liderança, de prerrogativas de decisões. Você tem que ter calma, cara. Você tem que ter discernimento, você tem que ter visão, você tem que ter ouvidos, né? Saber procurar informação, ter conselhos, ouvir os conselhos. E aí você bota tudo num caldeirão, mexe e fala, bom, acho que eu vou tomar essa decisão aqui, acho que eu vou fazer isso aqui. Mas com serenidade e tal. E isso, cara, é só com maturidade, é só com o tempo que você vai descobrir isso, cara, na verdade. Então eu fico feliz de ter saúde e de ter tido a possibilidade de, na minha vida hoje, conseguir exercitar isso de alguma forma, entendeu? Porque eu poderia ter morrido antes, poderia ter me acabado antes, poderia ter acontecido um monte de coisa antes de eu conseguir realizar isso, entendeu? Então, para mim, é muito feliz poder ter essa possibilidade. Também um elemento muito importante dentro daquela dinâmica era a risada do Bira, né? Oh, que coisa linda! Fazia a diferença. Era um complemento, né? E porque era dar aquele, bom, realmente é engraçado, ou realmente o cara acertou. O Jô ficava esperando o Bira rir, né? O Bira era o elo de ligação entre o que o Jô fazia e a plateia. A reação da plateia vinha muito do Bira. Então o Bira era uma figura importantíssima na dinâmica do programa, né? E isso era sabido, todo mundo sabia. O Jô reclamava quando o Bira não respondia, tal. Ele falava assim, pô, teve alguma coisa que você não entendeu do que eu falei, ou então não foi tão engraçado assim, sabe? Porque não riu, né? Era o equilíbrio, era necessário. Tanto é que ele tinha um microfone para isso, para captar a risada dele, né? Cita para mim um top 5, 5 momentos, sei que é difícil, mas para condensar de momentos que você viveu ali, ou mesmo de convidado, se puxa, eu toquei com esse cara. Dentro do programa? Dentro do programa? Dentro do programa. Cinco. Olha, eu tive algumas oportunidades na vida lá, dentro do programa. Tive várias fora e tive algumas lá. Essas de lá, eu vou citar os top 5. Eu tive a oportunidade de tocar com Chick Corea, George Benson, Ray Conniff, Billy Cobham, Steve Morse, Claudio Roditi, Joey Lovano, Jethro Tull, Ian Anderson. Bom, entre isso, essa dos top 5, essa é uma. Tive a oportunidade de ver
e ouvir ao vivo uma entrevista emocionante do Roberto Carlos. E aí eu tive a oportunidade de tocar com ele. Essa é a 2. Tive a oportunidade de ver na minha frente e ter um relacionamento, mesmo que curto, com Ayrton Senna. Uau. Que foi top. Esse é 3. Tive a oportunidade gigante de conhecer e conversar com Pelé, que também foi uma experiência magnífica. Essa é 4. E eu tive a oportunidade de ver, antes de morrer, o Luiz Carlos Prestes dar uma entrevista para o João antes de morrer. Eu vi, sabe que também para mim foi incrível, porque eu estudei esse cara. E eu falava assim, cara, eu estudei esse cara. E aí me veio uma experiência de vida vendo a entrevista dele, ao vivo. Esse é o 5. Esse é o top 5, mas tem top 20 se você quiser. Posso ficar aqui falando sobre um monte de coisa, mas que eu me lembro dos top 5, assim, eu acho que teve a sua relevância. Mas teve várias outras coisas que foram relevantes, muito relevantes, com que eu tive o privilégio de toquei com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, João Bosco, Elba Ramalho, Alcione, Fafá de Belém. Imagina, cara, só da parte musical eu tenho uns 60 tops para dizer, mais até. Mas os top 5, assim, eu acho que foram de relevância bem superior, assim. Que coisa. Isso é uma experiência fantástica e de repente única. Na vida inteira você levaria, né, para fazer. Como é que eu vou esquecer disso? Eu vou falar, não, eu não vou mais pensar nisso, não. Agora eu vou pensar só para frente. É uma burrice, né? É uma burrice. Realmente. Você falava dessa entrevista, sabe que ano passado eu estive vendo essa entrevista com o Prestes, é fabuloso, foi muito, muito marcante, realmente. Muito. Tem uma coisa curiosa, como é que que é a sua alergia com a banana, na qual eu também tenho. Você sabe que eu também tenho, e eu pensava que ninguém tinha, porque é uma coisa que, não pode ser que você não come banana, porque todo mundo come banana, né? Pois é, eu não faço parte desse grupo do todo mundo, Pois é. Eu não como, mas é engraçado porque é uma coisa eu comia, né? Quando eu era criança, eu tenho memória de comer banana veia açúcar, banana com aquele mel caro, aquelas coisas assim. Eu tinha isso, eu fazia isso. Mas aí, cara, meus amigos falam, aí você teve uma triste experiência e tal. Mas, na verdade, eu comecei a ter uma ojeriza à banana. Ela começou a me fazer mal. E aí ela foi tomando uma proporção gigante, porque ela começou a me fazer mal, eu vendo alguém comer banana, eu sentindo o cheiro da banana, aí a coisa ficou doentia, na verdade, né? Então, assim, eu na verdade não sei se eu tenho uma alergia à banana, porque como eu não como, eu não sei qual é a reação que a banana me dá. Se dá dermatite, se começa a crescer cabelo, eu não sei o que aconteceria se eu comesse banana, entendeu? Só que o que acontece, por eu não comer banana, eu sei o que acontece quando eu sinto o cheiro da banana, por exemplo. É uma coisa muito impactante para mim. Mais impactante do que sentir cheiro de cigarro, mais impactante do que sentir o cheiro do rio Tietê. São coisas muito impactantes, mas o cheiro da banana para mim me dá uma certa repulsa, me dá uma ojeriza. Eu fico mal. Já troquei fogão, joguei meu fogão fora e comprei um novo porque minha mulher fez um bolo de banana no forno. Eu falei assim, nunca mais esse cheiro vai sair do forno. E é mentira, sai, só deixar aberto que sai. Só que isso criou em mim uma coisa que eu falei assim, não adianta. Você vai fazer uma carne assada, vai ter gosto de banana. E aí eu troquei o fogão, entendeu? Então, as pessoas ao meu redor hoje sabem disso. Então, tentam evitar. Por exemplo, eu estava num churrasco uma vez, agora, não faz muito tempo, e a minha afilhada, assim, mas completamente inocente, pegou uma banana e botou na grelha para assar. Puta,
puta, bicho, eu olhei e falei assim, cara, você vai jogar essa banana, você vai tirar essa banana daí, eu vou tirar essa grelha, vou lavar essa grelha, vou acender o fogo forte para queimar essa grelha, para ver se eu consigo tirar o cheiro dessa banana daqui. Então é uma coisa assim, ruim, não é uma coisa legal, é ruim. Só que não tem jeito, cara, é incontrolável, eu não tenho o que fazer. Porque a gente sempre via, né, aqui pelo Jô, claro, o problema do doce de coco com o Jô, né, É, dele. eu não gostava do doce. E eu quando eu escutei você, faz um podcast, faz um tempo, você falando assim, ó, eu falei, poxa, por fim eu vi que também tem outra, porque eu, por exemplo, eu comia, né, banana split e tal, assim como você falou. Sim. De repente, não posso nem sentir o cheiro. E Ah, você também achei, tem? isso, por isso que eu falava, que eu achei muito... Ah, então somos dois. Vamos criar Pois um clube. um clube, é um clube. Porque eu já fudi com o Natal. Já tive um Natal aqui com a minha família, a família da minha esposa, que a avó da minha esposa, ela não já é de idade, então não deixa ela fazer muita coisa, né? Então deram para ela fazer, ela queria fazer alguma coisa, então ela fez a salada de fruta, né? E botou Aí falou, banana. não coloca banana, né? Ah, Porque o Mark não come, né? Era novo na família. Só que ele esqueceu. E ela não colocou de fato a banana em fatias, mas fatia. ela apertou e moeu, ficou tipo um suco. Nossa, fez um patê Aí, de... Pelo amor de Deus. quando vieram me serviram, falou, ó, tá livre da banana, né? Aí, Não, pô, velho, puta. antialérgico, pô, fiquei mal, Não, fiquei muito não, mal. uma vez eu tava num, Fazia 5 anos que eu não comia. uma vez eu tava num evento, agora, faz um mês. Tava tocando com meu irmão, tal, não sei o quê, pá, acabou, você tomar um vinho, tal, fica aí agora, curte aí com a gente um pouquinho, começamos a conversar com o público e tal. Aí veio, era finger food, era aquelas coisas de snacks, né, coquetel, tal. E aí veio uma conquilha, tipo um pastelzão assim, bonito, bem feito, gosto, uma delícia. De Era um negócio com banana da terra. Só que não me avisaram. Aí eu comi, cara, dei a primeira dentada assim, o meu irmão tava do lado, olhou pra mim assim, como quem diz assim, puta, você tá comendo isso? Só que ele também não me falou. E aí eu dei a primeira dentada, aquela coisa tal, e ele olhando pra mim, ele falou assim, Derico, você tá comendo isso, cara? Eu falei, tô, por quê? Ele falou, cara, puta, era uma carne, eu não sei o que que era, se era, eu não lembro, com banana da terra. Eu falei, puta, não pode ser, cara. Ele falou, cara. Eu falei, mas aí começa, cara. Os pelos da língua vão para trás, O cara quer comer. o céu da É uma boca vai loucura. inchando. Eu falei, nossa, malandro. Aí, então, mas é uma coisa, eu acho que é psicológico, cara. Eu acho É, que não é físico. é muito louco, porque eu tenho um moleque de 5 anos, então ele fez passagem e falou, quero iogurte e tal. Eu fui abrir o iogurte e eu não vi que era de banana, né? Aí eu dei uma Pelo amor provada, de Deus. dou uma Pô, na hora que provada. você abre o iogurte, vem aquele cheiro E concentrado. eu não vi, peguei e dei uma provada. Eu falei, puxa, né? Mas foi uma coisa assim mínima, né? Então agora meu filho mesmo já vem, olha, vê papai se não é de banana, né? Cuidado se não pode. Porque, poxa, e tem muitas. É uma coisa mínima, mas, pô, já faz um estrago Não, enorme. eu não. E Muito aí quando louco. falam para você assim, não, mas pode comer que não tem gosto de banana. Eu falo assim, não tem gosto para a senhora, porque para mim a única coisa que vai ter gosto é a banana, vai acabar com o resto das coisas. E o negócio com a banana que, como eu falei no começo, né, que todo mundo, pô, come aí banana, pode ser que você não come, é uma coisa, não pode ser, você está de brincadeira, que a banana não faz mal a ninguém, né? Derico, você sai do programa, foi um baque para muita gente, eu cheguei a ver uma entrevista do Do Bira, Bira, onde ele chorando. onde você onde com o Gentili, onde você sentia, É, ele mesmo disse, eu tô triste. ele chorou, chegou a chorar. É.
E, e você trocou essa amargura, você, claro que foi um baque, bom, tem que comer, né, tem que seguir pagando conta e vamos lá na frente. E você continuou com 1000 projetos, né? E o que vem daqui para frente? Então, a gente está há 5 anos, desde 2017, né, que nós estamos fora do ar, né? Então, nesses últimos 5 anos que eu fiquei sem receita fixa, né, sem plano de saúde, sem férias, 13º, fundo de garantia, acabou tudo, né? Eu tive que na verdade, cara, eu comecei a realizar todos os projetos que eu tinha engavetado. Porque eu tinha um monte de coisa engavetada que eu não realizava por conta da prioridade que era gravar o programa. E por conta da agenda que o programa demandava. Quando eu me vi fora do programa, esse caminho se abriu, né? Outros se tornaram mais complicados. Mas esse particularmente se abriu. Eu comecei a fazer isso, eu comecei a trabalhar em cima dos projetos que eu tinha que estavam engavetados. E aí fui remexendo o truck era tal, fui remexendo, fui fazendo, alguns demoram mais, outros menos, tal, não sei o quê. E eu comecei a trabalhar. O que acontecia é que as pessoas falavam para mim que a mídia era muito cruel. E que depois de 6 meses ninguém mais lembrava de você quando você saísse da televisão. E não é uma verdade. Porque se você trabalhar direito e fizer a coisa focada, direcionada, as pessoas vão continuar lembrando de você. Porque você é maior do que a mídia. Né? Você é maior do que o programa que você trabalhava. Você é uma pessoa que tem uma profissão, você tem um talento, você tem uma perspectiva, você tem um projeto, você consegue. Né? Mas você tem que trabalhar, você tem que fazer a coisa acontecer. E foi o que eu fiz. Aí veio a pandemia. E aí a pandemia faz você ficar recluso. E aí o que aconteceu? Eu fiz mais projetos. E engavetei. E aí quando agora flexibilizou, esses projetos que eu tinha engavetado na pandemia, eu comecei a realizar agora. Então, para o futuro, eu tenho o desengavetamento dos projetos que eu fiz durante a pandemia. Um deles é acabar o livro, por exemplo, é uma coisa que eu não consegui fazer. Os shows, que agora eu diversifiquei, né, as formações, tem algumas outras coisas que estão acontecendo por hora. O Derico Convida, que se Deus quiser vai virar um programa de televisão, que eu estou finalizando a negociação com uma TV, agora aberta e fechada. O Truck, que era uma coisa que eu já estava fazendo antes da pandemia, que agora, depois da pandemia, eu vou reestruturá-lo para que ele tenha uma vida, né, mais estabelecida. E ao mesmo tempo, cara, por incrível que possa parecer, eu tenho como projeto tirar um pouco o pé, sabe? Mas é dicotômico até, né? Mas na verdade eu tenho isso. Só que esse projeto meu de tirar um pouco o pé, de fazer um pouco as coisas com mais parcimônia, com mais ainda vai demorar um pouco para eu realizar, porque agora eu estou na fase de arrebentar a boca do balão, entendeu? Só que eu já tô com cara, mas eu tô com 56 anos de idade, eu já não tô com aquele pique que eu tinha quando eu tinha 20 anos, sabe? Então eu tô começando a sentir essa truculência do trabalho com relação ao tempo, sabe? Mas agora não é mais eu não tenho mais essa prerrogativa de decidir por hora, né? Eu tenho que esperar um pouco a coisa rodar, a máquina girar, para depois eu conseguir resolver isso com o Titanic já andando, né, no mar, né? Mas eu vou chegar lá. Mas eu tenho um monte de coisa para realizar ainda, cara. Tem um monte de coisa para fazer, um monte de projeto que eu tenho em mente. E meu programa de rádio. Tem tanta coisa, cara, que eu tô querendo fazer, resgatar. Mas vai dar certo, eu vou conseguir. Espero que você possa vir uma vez. Você já vem para o Paraguai? Eu estou na capital em Assunção. Não, eu não conheço Assunção. Falam que é uma cidade muito bacana, né? É muito bacana. Eu sou de Porto Alegre, mas já faz 20 e tantos anos que eu moro aqui. E tem o Centro Cultural Tom Jobim, que costuma trazer, que é da Embaixada Brasileira. Pô, já vem de Javan, já vem de Belém, já vem todo mundo aqui. Que legal. Né?
Espero também que você, em algum momento, agora também se liberou, tá, tem show para tudo que é lado, tem muita gente do Brasil vindo também. Espero que em algum momento você Aham. possa vir. Derico, a gente deu aí quase 2 horas. Agradeço muito a sua predisposição, a sua Muito simpatia por obrigado pelo aceitar o convite. convite e por abrir o coração também. A gente falou de muita coisa. Para quem não viu a entrevista completa, vai lá estar no Facebook, Hablando com Mike Beiras, tem mais de 25 mil seguidores. Tem também no meu canal no YouTube, Mike Beiras, e a entrevista fica aqui. Depois também amanhã eu já libero os cortes, os melhores momentos. Ah, que legal. E Derico, as suas redes sociais, e se você tem alguma coisa que quiser. Bom, primeiro eu só quero registrar aqui o Cid Ramalho. Depois de tanto tempo, esse cara conseguiu me convencer a dar aula online. Eu dei aula online para ele. Eu sou professor do Cid Ramalho. Moro no Canadá. Virou um querido amigo, né, mesmo à distância. E ele faz, pergunta para ele onde ele aprendeu inglês, e que a relação dele com a língua, que ele tem uma pronúncia ótima e tal. É mentira dele, né? Mas assim, o inglês, a nossa cara de pau é maior do que tudo, né? O brasileiro tem uma cara de pau que é imune a pica-pau, a cupim, né? Mas eu só queria registrar aqui o Cid, queridaço. Eu não sei se ele está estudando ainda, porque espero que esteja, né? Que eu tenha feito alguma coisa de bom para ele no saxofone. Minhas redes sociais, queridão. YouTube, Derico Oficial, Facebook, Derico Oficial, Instagram, derico.ciotti, que é o meu sobrenome, e o meu site, derico.com.br, meu e-mail, derico@derico.com.br. Tá? Tudo é Derico, na verdade, né? E também o que deixar como legado para falar para as pessoas que estão aqui, eu acho que na verdade serve para qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer profissão, em qualquer idade, você se dedicar àquilo que você se propôs a fazer, né? A partir do momento que você se propõe a fazer uma coisa, é porque aquela coisa faz parte da sua vida que você gosta. Porque então, senão você vai fazendo as coisas sem se propor, você vai fazendo as coisas que vão acontecendo na sua vida. Isso também é legal, né? Porque você vai abraçando as oportunidades, você vai fazendo, tudo bem. Agora, quando você se propõe a fazer uma coisa, você só vai ter sucesso se você se dedicar e se você fizer o máximo para que aquela coisa se realize. Então, isso independe do sonho. Ah, não, porque você tem um grande sonho, tal. Não é isso, cara. É dedicação. É você se dar àquilo que você se propôs a fazer. Então, isso serve para relacionamento humano, isso serve para profissão, isso serve para alimentação, serve para esporte, serve para qualquer coisa, né? Então, se for para deixar alguma coisa, principalmente se tiver adolescentes, crianças, adolescentes, ouvindo a gente, que isso sirva de incentivo para que você tenha foco, que você tenha princípio, né? E um dos princípios da vida é a dedicação, é você acreditar naquilo que você tem como prioridade. E eu faço disso a minha vida, na verdade, hoje, né? Então, é muito legal, muito bom. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz em falar com você. E, aproveita, se você tiver condição, vai lá no Instituto Tom Jobim e sugira meu nome para ir lá, quem sabe a gente não consegue se ver. Eu tenho que falar com ele semana que vem. Então, fala que eu tenho um produto pronto, já que eu fiz na Berkeley, que eu fiz em alguns lugares, e que caberia no Instituto Tom Jobim, com certeza. Você sabe que o Paraguai teve um saxofonista que fez muito esse elo, e ele morou no Brasil, que é o Palito Miranda, né? Sim. Você conhece? Bom, e ele ia muito para o Brasil e ele trazia, né? Então ele fez esse intercâmbio, na verdade, né? Esse intercâmbio. Não, espero que você possa vir, sim. A gente vai estar conversando com o pessoal da embaixada. Sugira Derico, lá. Vamos sugerir, sim. Derico, desejo muito mais êxito do que você já teve na sua carreira e Obrigado. continue sendo essa pessoa positiva, passando. E mais importante que eu aprendi estudando você e vendo você é essa enorme generosidade.
né? Que isso de não, como passar o seu conhecimento para as pessoas, isso e a sua experiência, isso é muito legal. Bom? Muito obrigado. Um Beijo abraço. grande a todos aí. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.